Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar aí o Setor Imob 2020, dessa vez online aí, e o bacana é que a gente consegue, dessa maneira, trazer grandes nomes aí, como nosso amigo Gustavo Zanotto aí, que está hoje para começar o evento, compartilhando todo o conhecimento dele, né? Para quem não me conhece, sou o Marcos, da agência Locate, e estou aqui junto para comandar aí o evento com o nosso amigo Tássio. Boa tarde, Tássio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gustavo. Alegria abrir aqui esse Setor Imob 2020, evento muito bacana, online, com a presença de grandes nomes, como é o Gustavo, né? O nosso café imobiliário, nossa leitura obrigatória aí de todos os dias, todas as semanas. Agradecer ao Gustavo pela participação. E a gente vai falar muito aqui de mercado imobiliário, vai falar muito do cenário atual, das perspectivas de aqui por diante, e vai chegar a conclusões aí muito legais para todos. Eu agradeço mais uma vez ao Gustavo pela participação. Sou o Tássio, da Chama Publicidade, certo? O Marcos, da Elocite, é nosso parceiro aqui da Chama. A Elocite Chama, que tem feito trabalhos muito legais no mercado imobiliário. E, para isso, a gente bebe um pouco dessa experiência, dessa fonte que é o café imobiliário e desse conhecimento que tem o Gustavo. Então, Gustavo, alegria ter você aqui. Seja bem-vindo e vamos em frente. Obrigado, meus amigos. Marcos, Tarso, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e com todos os presentes aqui. Obrigado por também deixar o Café Imobiliário contar um pouco do que ele enxerga de mercado e colocar um pouco aqui das nossas ideias malucas, né? Que a gente mais fala no café é o seguinte: o que você precisa saber de mercado imobiliário não está no mercado imobiliário. Então você precisa invariavelmente respirar e consumir outras fontes, falar com outros mercados, entender de outros mercados, entender como que as mudanças que estão acontecendo com o uso das novas tecnologias vão impactar o nosso mercado imobiliário, porque uma coisa é clara, o nosso mercado, ele vive hoje em constante mudança, é uma mudança sentida por todos vocês, é algo que já tem sido comentado há pelo menos 2 anos. Porém, essa mudança ela só passou a existir dentro do imobiliário quando a gente começou a frequentar a mudança de outros setores de atividade. Então, para iniciar esse papo aqui com vocês, a primeira coisa que eu quero fazer dentro do setor imóvel aqui é abrir um disclaimer para o que eu vou dizer aqui para todos vocês. Primeiro, dizer o seguinte: nada do que eu falar aqui é para jogar contra o mercado ou dizer que estamos atuando de forma errada. Tudo que eu disser aqui é para posicionar vocês, então, de como o mercado imobiliário vai passar por uma mudança drástica nos próximos anos e como isso vai afetar a função de construtores, imobiliárias e corretores dentro do mercado em relação a negócios e relacionamento com o cliente. Tá? Então, feito isso, colocado isso, vamos para o que mais interessa nesses próximos 40 minutos aí que eu tenho com vocês. Vamos lá. Aqui no Café Imobiliário, eu tenho uma vertical aqui, que sou eu que cuido dessa vertical e compartilho muito das coisas que eu estudo e vejo junto com o Carnicelli, que é a respeito de tecnologia e de algo muito particular que a gente tem estudado hoje, que é a questão das chamadas PropTechs. Né? Então, primeiro de tudo, para quem nunca ouviu falar desse termo PropTech, saber o que é uma PropTech, é simples. PropTechs são empresas de tecnologia que fornecem soluções para o mercado imobiliário, baseada em quê? Nas tecnologias que essas empresas desenvolvem. Então, uma PropTech não é uma empresa imobiliária, uma PropTech não é uma empresa de construção, uma PropTech não é uma empresa feita por profissionais de venda. Uma PropTech é uma empresa de caráter tecnológico que enxerga problemas dentro do mercado imobiliário e ela, através de suas soluções de base tecnológica, resolve o problema que alguém colocou dentro desse mercado. E a gente sabe que o mercado imobiliário brasileiro é um mercado problemático. Né? A gente tem questões aí a serem resolvidas que até hoje, em não sei quantos anos de mercado, pelo menos em 50 anos de mercado imobiliário, a gente ainda não conseguiu resolver problemas muito básicos. E quem sabe a gente não consiga resolver os problemas mais difíceis que o mercado imobiliário e seus atores impõem nessa relação de negócios. Né?
Uma das coisas que eu mais escuto quando alguém pergunta para mim sobre isso, né, sobre a tecnologia, esse impacto das novas tecnologias no mercado imobiliário, essas empresas PropTechs, as empresas startups chegando no mercado imobiliário, a primeira pergunta que eu escuto é: cara, corretor de imóvel vai morrer? Essa é uma pergunta que fica muito batendo sempre, né? Todo mundo está preocupado com a função do corretor de imóvel. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o corretor de imóvel, do jeito que ele vive hoje, do jeito que ele atua hoje, ele vai morrer sim, tá? Ele vai parar de ter as mesmas habilidades, ele vai parar de ter as mesmas funções no mercado, porque é notável, a gente consegue sentir que as empresas de tecnologia já se preocupam com a parte operacional e elas trazem soluções operacionais. Então, quando a gente olha primeiro a figura do corretor de imóvel, a gente percebe que esse cara ele vai precisar se reinventar para poder continuar no mercado. E ele vai deixar de ser o profissional de venda que ele sempre foi, e ele vai ter que ser apenas o profissional, então, de consultoria imobiliária. Ele vai ter que deixar de olhar menos para as transações de produto, e vai ter que olhar muito mais para as relações de uso que as pessoas vão fazer desses produtos e poder indicar produtos condizentes com as necessidades dessas pessoas. Aí, se a gente sobe um pouquinho mais na camada das imobiliárias, também vão ter algumas mudanças, porque imobiliária está acostumada a fazer gestão de carteira de produto e gestão da carteira de clientes. Tá? Então, a visão que eu tenho hoje de como vai funcionar as imobiliárias, elas vão ser mais ponto de encontro agora de clientes com o produto do que simplesmente ser um portfólio de produto. Então, a função de uma imobiliária hoje, ela vai ter que ser se a gente puder comparar, ela vai ter que ser um parque aberto para quem quer comprar, encontrar alguém que quer vender e ali ter um profissional que faça a intermediação desse produto. Tá? Então, quem quer comprar com quem quer vender vai se encontrar no meio do caminho aqui através de uma solução de tecnologia. E quando a gente sobe ainda mais e vai falar com os construtores, a gente percebe o seguinte: acabou a era do tijolo, areia e cimento. Agora é o momento do construtor saber o porquê que ele vai construir alguma coisa, onde ele vai construir e para quem ele vai construir. Tá? A gente vai ter que entender a reinvenção da palavra morar, né, do verbo morar. As pessoas hoje, em vista do que a gente está passando nesses últimos 2 meses, começaram a perceber que muitas das coisas que elas faziam dentro de seus imóveis, elas faziam porque estavam ali e estava dentro da sua rotina diária. E isso acabou ficando ruim para muitas pessoas. Então, elas começam a se descobrir com novas vontades, com novos desejos, e para isso elas vão procurar soluções de moradias que se adequem a esse novo perfil que elas começaram a ganhar. Então, ainda para fechar esse raciocínio de quem são os atores do mercado, eu diria que todos nós que estamos fazendo parte do mercado de alguma maneira, sendo construtores, imobiliárias ou corretores, nós vamos precisar dialogar mais, a gente vai precisar dividir muito mais as sensações de cada mercado que a gente atua. E o Brasil, ele é um mercado muito regional, ele tem 5.570 municípios, então se a gente parar para pensar, nós temos 5.570 mercados imobiliários dentro de um grande Brasil. Então a gente vai precisar conversar mais, e eu vou mais além, essa coisa de você conversar mais para gerar oportunidade diante desse impacto que a tecnologia está colocando no mercado, vocês vão ter que começar, ao invés de se olharem como concorrentes, vocês vão ter que se olhar como pessoas que colaboram para o desenvolvimento dos seus mercados. Tá? Então, o que a tecnologia ela permite fazer com quem já está no mercado hoje? Ela muda o sentido do olhar para o mercado. Tá? A tecnologia ela não vem ser concorrente, ela não busca concorrentes. Nós é que nos tornamos concorrentes da tecnologia quando a gente quer bater em cima das boas ideias, da inovação, né, dos novos modelos de negócios que estão surgindo. Então, quando você olha hoje para esse lado da colaboração, é isso que a tecnologia quer de vocês. É que vocês sejam cada vez mais colaborativos entre vocês, construtores, imobiliárias e corretores, para que vocês possam, de alguma maneira, fomentar novos negócios
utilizando essas plataformas, utilizando essas novas modalidades de negócio que estão surgindo. E, recentemente, eu, estando num dos muitos eventos que eu participei, no final do ano passado para os primeiros 2 meses desse ano, eu era questionado do seguinte, além da morte do corretor, né, eu era questionado do seguinte, como é que vão ficar agora os diferentes modelos de negócios, quando a gente enxerga que não está mais hoje o poder na mão do corretor, das imobiliárias e dos construtores? Pensei rapidamente para tentar achar uma resposta para essa pessoa que me questionou num dos eventos, e estou levando isso agora para frente, né, tentando entender como é que isso vai funcionar. Eu diria para vocês o seguinte, hoje, a gente tem 4 modelos de negócios muito bem definidos dentro do nosso imobiliário. E quando eu falo do nosso imobiliário, é o imobiliário do mundo. Não estou nem falando do Brasil, estou falando do mundo. São 4 modelos muito distintos. O primeiro deles são as imobiliárias tradicionais. Tá? As imobiliárias tradicionais, com toda a sua rotina do dia a dia e com seus profissionais corretores ali fazendo a ponta de venda. Aí você tem as imobiliárias digitais, que se chamam digitais. São aquelas imobiliárias que têm todo o processo, desde a ativação do cliente, o processo de atendimento, negociação e fechamento, sendo feito por base tecnológica. Essas imobiliárias, elas tendem a ser algo mais real do que a gente imagina, porque algumas imobiliárias tradicionais já perceberam que, para melhorar a atração dos seus negócios, elas começaram a digitalizar seus processos. Então, isso vem de encontro, né, ao que as imobiliárias que se chamam digitais já fazem, digitalizar processos. Um terceiro modelo de negócio que eu vejo muito forte, e que esse é o que vai ocupar grande parte do espaço que o imobiliário está deixando aí para as novas ideias, são os modelos plataformas. E o modelo plataforma, ele é nada mais do que um ambiente onde quem compra com quem vende se relaciona por ali de alguma maneira. Ele se assemelha a uma imobiliária, porém ele tem algumas características que são diferentes de imobiliária, por não ter o processo de venda ali dentro feito. Tá? Então, o modelo plataforma é o quê? Eu quero comprar, eu quero vender, eu falo com essa pessoa e alguém une as partes e ali essas partes fazem negócio. É o modelo plataforma. E o quarto modelo de negócio, que era um que já existia no nosso mercado há bastante tempo, e hoje ele começa a ter um pouco mais de relevância por conta da introdução das novas tecnologias no imobiliário, que são os modelos aplicativos. Tá? Aqueles aplicativos que rodam em aparelhos celulares, qualquer aparelho celular inteligente que a gente dispõe aí, tem sempre um aplicativo feito para alguma determinada parte de um processo do nosso mercado, e ali a gente usa, seja de parceria, seja de compra e venda, seja de locação, seja de manutenção predial, enfim, um aplicativo existe para resolver algum tipo de problema. Mas o que fica de comum entre esses 4 modelos que eu apresentei para vocês é uma coisa que nenhum outro mercado, nenhum outro setor de atividade econômica tem, que é a figura principal das relações de negócio, que é o corretor de imóvel. Então, as imobiliárias tradicionais, elas ainda continuam no mercado, elas ainda vão fazer parte do nosso mercado imobiliário, e elas ainda vão dispor do uso do corretor de imóvel para fazer a intermediação de um negócio. As plataformas que se dizem digitais, as imobiliárias que se dizem digitais, essas também vão precisar da figura do corretor de imóvel para poder fazer os seus negócios andarem, tá? Porque dentro de uma imobiliária que se diz 100% digital, eu tenho que ter alguém que conheça de mercado, eu tenho que ter alguém que entenda da cidade, do bairro, do produto e que esteja plugado nessa imobiliária digital. Então, as duas em comum, já comentado com vocês, tem o corretor de imóvel como peça fundamental. As plataformas, e eu lembro muito bem quando começou a surgirem os primeiros aplicativos e plataformas, eu via e eu fui também, né, sendo perguntado do que eu achava disso, porque se o corretor deveria ter que bater, reclamar e tudo mais. Eu digo para vocês o seguinte, antes de continuar o meu raciocínio, jamais briguem com o avanço da tecnologia. Usem isso a seu favor, entenda como você pode ter oportunidade em cima das adversidades que as tecnologias colocam no mercado. Porque empresas que têm base tecnológica,
elas conseguem sobreviver muito mais tempo dentro de um mercado que vive o caos, que vive a bagunça, que é o imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro e do mundo é uma grande bagunça, ele não é organizado. E tecnologia ajuda a organizar processos, tá? Então a gente tem que olhar para as plataformas como uma chance também de fazer dinheiro. E as plataformas, elas estão utilizando o conhecimento do corretor de imóvel para poder fazer mais negócios. Então, se você pegar as principais plataformas que a gente tem hoje no imobiliário, olhar para uma Loft, que é chamada de iBuyer, né, o conceito de iBuyer, tentando responder rapidamente o que é um iBuyer, para quem nunca ouviu falar disso, é uma empresa que compra um imóvel, reforma e vende esse imóvel mais valorizado dentro do mercado. A Loft, que é um grande iBuyer, conversando com o pessoal da Loft, eles disseram o seguinte para mim: Zanotto, eu tenho mais de 7.000 corretores de imóveis cadastrados na minha plataforma. Esses mais de 7.000 corretores de imóveis cadastrados na minha plataforma, eles me ajudam a conhecer os bairros que eu quero atingir. São eles que me trazem a informação de mercado que eu preciso para poder saber o produto que eu compro, o que fazer com esse produto e como voltar esse produto para o mercado. E quando eu volto esse produto para o mercado, eu não vendo sozinho. Eu passo para o meu corretor aqui e mando esse cara lá fazer o atendimento, fazer esse cara criar o relacionamento com o cliente comprador, e esse corretor é que vai fazer o fechamento. Quando ele faz o fechamento, eu pago a comissão integral aqui para ele, e eu coloco a minha parte para dentro e faço o resultado, ou seja, eu viabilizo o negócio com muito mais rapidez. Tá? Então, os corretores de imóveis começaram a enxergar assim, que uma loft, um quinto andar, também é uma oportunidade deles fazerem mais negócios, com muito mais velocidade, e tendo alguém que viabilize esse negócio para ele. Tá? E o modelo aplicativo também é um modelo que só se sustenta quando ele tem o corretor de imóvel plugado, o corretor de imóvel usando o aplicativo. E assim, se a gente olhar para todos os outros setores de atividade econômica, você vai perceber o seguinte: todos eles precisam de um ator principal para funcionar. Se você olhar o Uber, por exemplo, o Uber precisa de motorista para funcionar. Se ele não tem motorista, ele não tem carro. Se ele não tem motorista, não tem carro, ele não tem usuário final. Então, quando a gente olha para o que as novas tecnologias estão fazendo com o imobiliário, a gente percebe o seguinte: não basta uma boa ideia sem uma forte execução. Esse é o princípio da inovação. A inovação não vem simplesmente de uma ideia que você tem ao tomar um banho ou acordar pela manhã. A inovação, ela acontece quando essa ideia que você teve passa por uma forte implementação, uma execução. E todo mundo tem que olhar para isso, seja uma imobiliária tradicional, seja uma imobiliária digital, plataforma ou aplicativo. Não basta ter uma ideia, você tem que executar essa ideia. Então, para que você permaneça no mercado, é melhor você ter poucas ideias de fácil execução do que ficar tentando imaginar o que você vai fazer para captar mais clientes, para captar mais produtos, para aparecer mais na mídia, para poder ser mais relevante. Então, assim, o que eu gostaria de deixar claro quando a gente olha o impacto das novas tecnologias no mercado é que as fórmulas do passado não vão funcionar mais para o presente. Então, se as fórmulas do passado não funcionam para o presente, para o futuro você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo que você sempre fez diferente. Tá? Eu gostaria também de fazer com vocês aqui um comparativo do que foi o mercado tradicional e do que é o mercado plataforma, né? Quando a gente olha... Oi, Marcos. Interrompendo um pouco você, né? Para uma observação, é bem interessante essa sua colocação até agora, porque o pessoal via muito a questão da transformação digital como fazer só o marketing digital, só entrar, só a casca do ovo, só entrar a parte da publicidade em si, e não olhava para dentro essa transformação em si, nos processos internos, no modelo de negócio até como todo. Então, essa colocação sua é bem interessante para ver como isso vai impactar como todo, na estrutura de modelo de negócio como geral, né? É exatamente o que eu ia comentar agora, Marcos, em cima disso que você falou, sobre o que é o modelo tradicional. A gente sabe que o mercado imobiliário chamado tradicional, ele é composto pelos seus construtores, imobiliárias e corretores. Isso eu falei no comecinho desse resumão todo, né? O modelo
que é aplicado hoje no mercado imobiliário chamado tradicional, ele é um modelo que ele não privilegia processos. Ele não privilegia você ter um acompanhamento de ponta a ponta do que acontece dentro dos negócios que são gerados, né? Dos contatos, e muitos são os contatos que se perdem quando a gente olha o funil de vendas do mercado imobiliário. E é impressionante porque produtos tem de monte, a oferta de produto tem de monte, a gente tem sempre demanda para isso, para compra, e a gente consegue ter um dos piores funis de vendas de qualquer setor de atividade. A gente consegue ter, no final, no geral, aí, uma conversão de 2% a 3% de tudo que é gerado de oportunidade. Então tem coisa errada nisso. Alguém está fazendo alguma coisa errada. E os modelos plataforma, que são esses modelos que eu comentei com vocês, eles permitem que exista leveza no processo. Tá? Porque o modelo plataforma, quando ele é concebido, e aí fica uma dica para quem está hoje dentro das imobiliárias e são corretores, né? Quem faz a gestão de uma imobiliária, quem é o corretor de uma imobiliária, a diferença que a gente tem muito forte entre o modelo tradicional e o modelo plataforma é que no modelo plataforma esses caras só pensam processos. Esses caras, eles pensam, vamos ativar mercado? Vamos fazer captação de clientes, compradores? Como que nós vamos fazer? Quais são as etapas que esse cara precisa cumprir para entrar aqui e ser qualificado como um cliente comprador? Vamos captar produto? Quais são as etapas que eu tenho que ter para pegar o melhor produto de mercado para vender para o cliente certo? Atendimento? Quais são as etapas de um atendimento? Ou seja, eles criam processos. E se a gente parar para observar, o mercado imobiliário, ele é um grande varejo que não sabe trabalhar com varejo. Nós temos produtos, nós temos empresas, nós temos clientes, nós temos processo de comunicação, né? Nós temos mídia, nós temos tudo que um varejo precisa, mas a gente não sabe atuar como varejo. Então a gente deveria começar a olhar, como eu disse no comecinho aqui, olhar para outros mercados, que é o que o Café Imobiliário muito faz, olhar para outros mercados, estudar outros mercados. A gente estuda muito varejo e tenta aplicar nas nossas consultorias aquilo que o varejo faz, a gente tenta trazer aqui de boas ideias para o mercado, porque simplesmente o que diferencia você ter um bom lead comprador ou você ter um lead que não está afim, está simplesmente virando aquilo que a gente chama de caroço, é a falta de processo dentro das imobiliárias e processo na mão dos corretores. Tá? Então, a transformação digital, ela vem por conta disso, né, do olhar das empresas de tecnologia. Como é que as empresas de tecnologia estão olhando para a transformação digital? E a transformação digital, ela não tem a ver com ferramenta. A transformação digital, ela tem a ver com mentalidade. Ela tem a ver com aquilo que você pensa em melhorar, com aquilo que você pensa em como a tua equipe vai participar desse novo mercado que se apresenta. Então, a confusão que a gente faz, eu posso falar a gente, vou colocar isso no coletivo, porque são muitas pessoas que estão pensando a transformação digital de forma errada. Porque transformação digital não é aplicação, não é contratação, não é uso de tecnologia. Transformação digital é a mudança de comportamento dos profissionais que fazem parte do mercado imobiliário. E quando a gente fala de profissionais, independe se esse cara é um corretor de imóvel, ele é um gerente de vendas dentro de uma imobiliária, ou ele é o CEO de uma construtora. Porque a transformação digital, ela pega qualquer um e diz assim para ele, cara, vamos pensar comigo, o que você fez até hoje não se aplica mais para frente. Então, a transformação digital faz com que você quebre alguns paradigmas, faz com que você quebre algumas das essências que você trouxe ao longo da tua vida e diz para você o seguinte, é hora de melhorar o que você está fazendo através de uma mudança de mentalidade. Então, Marcos, quando a gente olha para o prisma da transformação digital, fica claro para nós o seguinte, eu hoje preciso mudar. Eu preciso promover a mudança em mim primeiro, para depois pensar na mudança de qual ferramenta que eu vou colocar no meu negócio. Mas como é que a gente faz? Cara, você vai para um evento que você escuta falar de uma ferramenta de disparo de e-mail, você fala, eu vou contratar. Aí você vai para um outro evento, ou você está lendo um artigo que diz assim, você tem que fazer
Mídia em diferentes canais. Você pega e vai e faz. Aí você vai para um outro evento lá que dizem que aqui tem uma ferramenta de construção de funil de venda. Você vai e contrata essa ferramenta. Porque eu tenho este CRM que resolve a tua vida. Você vai e contrata. Quando você vê, você está contratando um pacote de tecnologia e você não usa nem 10% disso. E esse número que eu te dou é um número que ele varia 10, 15, 12, 3, 5. Porque de tantas empresas e profissionais que eu conversei, eu pergunto, mas você tem isso instalado no teu negócio? Você usa? Eu nem uso, tá lá, tem alguém que faz isso para mim. E aí vem o segundo ponto da transformação digital. A partir do momento que você, a tua equipe, a tua empresa se conscientiza da mudança interna, dessa mudança completa de tudo que a gente olha para dentro das nossas estruturas, é hora de você também olhar quem vai cuidar da tecnologia. E quando a gente olha para quem vai cuidar da tecnologia, certamente não tem um profissional ali dentro dessas empresas que estão altamente qualificados para cuidar dessa tecnologia. E aí o caminho é, ou você contrata alguém, contrata uma agência que possa cuidar disso para você, porque a agência ela vive disso, ela vive desse olhar de resultado, de performance, ou você vai trazer alguém para dentro da sua estrutura para cuidar da parte de tecnologia. Os dois caminhos são muito bons. Os dois caminhos são muito bons. Mas para que você demande algo, terceirize algo para alguém, essa empresa que está lá fora, ela precisa também conhecer a tua e saber como que você implementou a mudança aqui, porque ela tem que conversar igualzinho que você conversa. E quando você monta uma equipe dentro da tua estrutura para fazer a gestão dessa tecnologia para essa empresa ou para esse profissional, eles também aqui dentro, quem é contratado para isso ou quem muda de cargo para fazer isso, também tem que passar então por um treinamento, um alinhamento de expectativa. E o que a gente menos vê as pessoas com vontade de fazer, olhando para a transformação digital, é entender as suas expectativas. Todo mundo tem expectativa diferente. Então, quando não existe um alinhamento cultural da empresa, e aí a gente volta lá atrás, para quem estudou de marketing e tudo mais, dentro da cadeira de marketing, a gente fala muito sobre cultura. Então, o sucesso de uma empresa hoje, olhando para a transformação digital, ela tem que ter uma cultura uniforme. Todo mundo tem que saber exatamente o porquê dessa mudança, o porquê da contratação de pessoas, o porquê de estar contratando novas tecnologias, implementando novas tecnologias em todos os seus processos, o porquê que essa empresa trabalhou de uma maneira e agora vai trabalhar de outra. E mexer com cultura é difícil, trabalhar com a mudança de cultura é difícil. Então é por isso que a transformação digital no mercado imobiliário é um assunto que ainda vai demandar muito tempo para a gente assumir que todos nós precisamos disso. Mas claro, eu estou aqui funcionando meio como advogado do diabo, mas a gente vê algumas iniciativas começando em algumas partes do país e com algumas empresas que você fala, esse cara entendeu como que funciona o negócio da transformação digital. É porque o tema ele é muito amplo. O tema ele é muito amplo, só que ele tem um ponto em comum, que é essa coisa da cultura. Então, para você transformar uma empresa, você também tem que transformar a cultura dessa empresa, tá? E aí eu vou mais além, quando a gente olha para esse processo de transformação digital, uma coisa que permeia todos os atores da transformação digital se chama estratégia. Então, você precisa ter estratégia bem definida para tudo. Estratégia para canal, estratégia para atendimento, estratégia para profissional vendedor, estratégia para profissional captador, estratégia com as agências, tudo tem que ser estratégia. Porque nada mais, nada menos, transformação digital é a união de comprador com vendedor, atrelado a um processo muito bem feito, onde a cultura dessas empresas está de forma perfeita, alinhada às expectativas de todos, compradores, vendedores e equipes. Então, esse é o panorama que a gente vai viver daqui para frente. E que o modelo tradicional lá não tá comprando essa ideia ainda. E fica muito, muito ruim da gente dizer quem pode continuar no mercado e quem vai sair do mercado. Exatamente porque quem vai dizer quem fica no mercado e quem sai do mercado são os CPFs compradores. Então, tem um negócio muito interessante que eu gosto de dizer, que é o seguinte: quem manda no mercado imobiliário hoje
nas relações de compra e venda são os CPFs. Nunca mais serão CNPJs. Porque a minha empresa, hoje, ela já não é mais importante dentro do mercado. O que importa para o mercado comprador é o outro CPF que vai me atender. Então, eu tenho que falar de CPF para CPF e nunca utilizar mais o CNPJ como grande força. O CNPJ, hoje, ele tem uma função única no mercado imobiliário. O CNPJ, as marcas, eles chancelam a operação, mas eles não executam mais a operação. Então, fica muito fácil eu dizer assim, cara, vão sair as empresas? Não, elas não vão sair, elas vão mudar a maneira como elas também atuam. Né? Vão enxugar espaço físico, vão enxugar equipe, isso vai ficar claro, porque a gente vive hoje dentro de casa, a gente não sabe até quando a gente vai viver dentro de casa. Então, será que uma imobiliária vai precisar ter uma estrutura para aguentar ali 50, 60, 100, 200 corretores ali ao mesmo tempo? Será que não é melhor mandar esses caras trabalharem de casa? Uma construtora, você acha que vai precisar ter 1.500, 600, 100 funcionários dentro de uma estrutura física dele, sendo que o cara está acostumado a ficar dentro de casa? Então, a transformação digital também é isso. É rever conceitos, é rever como que a gente opera dentro do mercado, é entender o porquê disso. Ô, Gustavo, aproveitando essa fala, como vai ter esse impacto nas empresas? Tipo, vamos pegar um exemplo, um imobiliário que tinha 200 corretores, hoje está vendo que pode ter uma estrutura para 100 e 100 está trabalhando em home office, tudo. Isso vai impactar diretamente na construção dos produtos imobiliários, né? Com a necessidade de espaços maiores dentro de casa. Então, aquela tendência do produto compacto, será que ela vai diminuir? Qual a sua visão disso que você está vendo? Não, diminuir não vai, mas a gente vai começar a perceber o seguinte, o produto hoje, ele já não é mais tijolo, areia e cimento. Tá? O produto hoje não é empilhar mais tijolo. E daqui 3 anos ele é uma unidade habitacional para alguém. Então você ainda vai ter o mercado dos compactos, você vai ter o mercado das plantas maiores, isso fica claro que a gente vai ter. A gente conversava em off, né, se eu posso dizer isso, a gente conversava em off aqui exatamente sobre esse tema, um pouquinho antes, da visão que eu tenho desse mercado. Eu digo o seguinte para vocês, as plantas compactas, elas foram uma coqueluche, né, foram uma febre que aconteceu aí nos últimos 4 anos, porque uma empresa de São Paulo criou uma planta pequena e teve sucesso nisso, e de repente ela espalhou essa ideia para todo mundo, e todo mundo disse assim, então isso é tendência. Hoje, essa empresa de São Paulo, num bate-papo que eu tive essa semana, numa das lives que eu fiz com o CEO dessa empresa, ele disse para mim assim, não, nós não estamos mais pensando em apartamentos compactos, e muito menos pensando em plantas maiores, a gente está pensando nas pessoas que querem aquilo ou não. Então, a gente saiu da fase de produto para a gente ir para a fase de reconhecimento das ideias, reconhecimento das necessidades. Então, o que me faz entender que eu não preciso mais levantar uma torre de 10 andares com apartamentos de 35 metros ou uma torre de 10 andares com apartamentos de 90 metros? É quem está desse lado aqui, qual é o tipo de informação que ele me deixa e que eu preciso mapear isso muito bem para poder criar o produto, então. A gente vive hoje uma mudança de comportamento também dos construtores, que eles estão enxergando o seguinte, eu não tenho mais velocidade de venda como eu tinha antes para produtos que eu invariavelmente fazia e achava que eram produtos de sucesso. Esses mesmos construtores que lá atrás largavam vários empreendimentos com plantas compactas, hoje eles já estão entendendo como ferramentas de tecnologia ajudam com que eles produzam novos empreendimentos. Essa é a mudança que a gente vai ter hoje. Mas sim, o mercado das plantas compactas, ele vai continuar, das plantas maiores ele também vai continuar. Eu acho um pecado quando a gente olha lá para trás, né, o primeiro apartamento que eu comprei na minha vida tinha 120 metros. Hoje eu moro num apartamento de 40 metros. Então, assim, eu mudei? Não. Eu fui para um lugar onde só tinha aquilo e eu precisava daquilo naquele momento. O mercado imobiliário, então, hoje, vive de momentos. Talvez o momento das plantas maiores tenha ficado lá atrás, mas será que não é o momento da gente repensar a concepção de produto? Hoje, talvez as pessoas não querem mais terem produtos sem uma área de lazer com muitos itens.
E há poucos anos eu ouvi um discurso de alguém dizendo que empreendimento hoje não deveria ter área de lazer. E recentemente, que eu digo, é coisa de 1 ano, 2 anos, 3, 4, sabe? E eu escuto até hoje, e aquela pessoa que dizia, ou aquelas pessoas que diziam que item de lazer não era tão importante, queimou a língua com a questão da pandemia, porque percebeu o seguinte, a pessoa que comprou um empreendimento que só tem uma piscina e um salão de festas, ele está querendo algo a mais, que é o meu caso. Cara, viver num apartamento de 40 metros quadrados com 4 metros de varanda, a única coisa que eu faço de bom é sair na varanda para poder respirar. Eu não faço mais nada, porque eu fico televisão, geladeira, televisão. E eu moro também numa casa em Jundiaí, que tem 127 metros quadrados. Lá eu me sinto em casa, lá eu me sinto bem, porque eu tenho um quintal, lá eu tenho um espaço gourmet, onde eu posso receber gente, claro que eu não estou recebendo, mas onde eu poderia receber muito mais pessoas. Então, a visão que a gente tem que ter hoje de produto é como que eu vou fazer produtos para este mercado, sendo que este mercado depende hoje de entendimento de necessidade. O vetor do marketing mudou bastante. Lá atrás, era das empresas para o mercado comprador. Hoje, é do mercado comprador para as empresas. Então, vocês que são de agência, vocês têm uma responsabilidade incrível hoje de gerar esse composto de dados, entender esses dados e trazer essa informação que todos nós precisamos. Assim como os departamentos de inteligência de mercado das construtoras já fazem isso. Mapeiam esses dados, entendem como eles vão me ajudar a realizar novos negócios e trazer isso para mim hoje. E aí, Marcos e Tarso, por que as empresas de tecnologia elas são tão importantes dentro desse mercado? Porque elas não são formadas por corretores, elas não são formadas por publicitários, elas não são formadas por administradores de empresas como eu, elas são formadas por cientistas de dados, elas são formadas por desenvolvedores, e esses caras que estão ali, eles têm uma única função: coletar dados, transformar esses dados em informação, e essa informação ser levada para a plataforma onde ela olha como fazer um melhor negócio, para ela ou para quem está envolvido. E eu já falei quem são os envolvidos no negócio de plataformas e novas tecnologias, que são os construtores, que são as imobiliárias e que são os corretores. Então você percebe o seguinte, cara, nesse ecossistema que foi formado, a gente está tudo junto e misturado ali. Então não tem como você descolar alguém do processo. Mas o que tem para ser feito hoje, para se pensar, é que os profissionais de venda, os gestores de uma imobiliária e as pessoas que fazem parte de uma construtora, se eles não prestarem atenção que eles também têm que mudar a maneira como trabalham, esses caras vão descolar do mercado. E aí o mercado deles vai ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Porque barreira de entrada no mercado imobiliário não existe. Então, uma empresa PropTech, uma empresa startup de mercado imobiliário pode atuar dentro do mercado, ela não precisa dizer que ela faz intermediação. Se ela diz que ela é uma plataforma, ninguém pode impedir ela de trabalhar. Um corretor de imóvel pode desenvolver uma ideia dele utilizando tecnologias muito simples para atendimento ou o que quer que seja, e ele também está ganhando vantagem competitiva em relação a outros. Uma imobiliária pode enxergar que é possível, dentro do negócio dela, ela se transformar e ela mudar a maneira como ela faz negócios e criar ali uma imobiliária com um braço digital. Então, chegando para o fim desse bate-papo, para abrir para vocês, para a gente conversar, falar algumas coisas aí, eu só quero fazer uma rápida explanação de como que eu vejo como que vai ser o mercado daqui para frente. Mas vamos lá, voltar para trás. Nos anos 90, a gente tinha o cérebro do mercado, que eram os construtores. As ferramentas do mercado eram os corretores. E os processos estavam dentro das imobiliárias. Então, a gente tinha quem mandava construtor, quem operava corretor e quem definia como ia ser feita a gestão do negócio, as imobiliárias. Nos anos 2000, a gente continua tendo o construtor como cérebro do negócio, o construtor ainda continuava mandando nos negócios. As nossas ferramentas, ao invés de serem os corretores, as nossas ferramentas passaram a ser a introdução dos computadores, a introdução dos sistemas, CRMs e outras coisas mais. E os nossos processos passaram a estar na mão das imobiliárias e dos corretores também.
Então, o corretor deixou de ser ferramenta para ajudar na concepção do processo. Já nos anos 2010, que é meio que o que a gente está vendo por aqui, quem passa o cérebro do negócio, né, o cérebro do mercado, é o cliente. Porque é ele que está dizendo para você em todo canto o que ele quer e como ele quer. A ferramenta que a gente começou a ter disponível foi a internet, ou seja, um meio digital onde ali a gente fazia os nossos relacionamentos e as nossas transações comerciais. E quem fez parte do processo? Já eram as imobiliárias, já tínhamos os corretores e os construtores passaram a fazer parte dos processos. Então a gente percebe o seguinte, quando eu olho para o caminho que o imobiliário está tomando, eu vejo que essas partes que compõem os processos começaram a perder autoridade e passaram a ter, então, obrigatoriedade de se apresentar mais para o mercado, sendo relevante, não mais dono do mercado. E se eu puder, de alguma maneira, imaginar, e através de estudos que a gente tem aqui, enxergar quais são os próximos passos que o imobiliário vai ter, a gente percebe o seguinte, o cérebro do mercado vai ser, sim, a inteligência artificial, vai ser, sim, os dados, vão ser as máquinas comandando tudo isso, tá? Porque para eles é muito mais rápido se atualizar e é muito mais rápido inovar dentro de um mercado que não aceita a inovação. Então, a inteligência artificial, dados e o machine learning serão mandatórios daqui para frente, serão o cérebro do negócio. E a gente tem que usá-los, hein? Todos vocês que estão ouvindo esse bate-papo, corretor, imobiliária, construtor, tem que começar a usar isso muito a seu favor. E quando a gente vai ali para o lado das ferramentas, a gente percebe que as ferramentas hoje são as plataformas, são os aplicativos, é o modelo de negócio chamado Aibaia. E quando eu olho para processo, não sei se vocês lembram que eu falei aqui como era o início dos anos 2010 aí, que eu tinha o cliente como cérebro do negócio, eu entendo então que de processo agora eu vou continuar tendo construtores, imobiliárias, corretores e agora o cliente. Todos esses daqui vão funcionar em cima do que as máquinas vão dizer para a gente o que tem que ser feito. Porém, qual é o fator de relevância de quem entrou para o processo agora desses próximos anos do mercado? Que a inteligência, cara, pode ser artificial, mas a sabedoria é humana. Então, a gente vai ter que fazer daqui para frente o quê? Consumir cada vez mais dados e uso de tecnologia, porque isso vai ajudar com que esse profissional humano possa ser ele a pessoa responsável por fazer o fechamento na ponta. Então, não existe mais aquela velha frase que todo mundo dizia, que não importa o que você faz, você tem que fazer bem feito. Agora, quem vai fazer bem feito por você são as máquinas. E quando chegar aqui na ponta para fechar o negócio, é você que vai estar no olho a olho, é você que vai estar entendendo quais são as sensações, as emoções do cliente e pode conduzir ele para o processo. A gente parou a fase de influenciar o processo. Agora a gente está na fase de condução do processo, porque a influência está com as máquinas. Elas, baseadas em dados e análises estatísticas, dizem para aquele cliente que você quer atender, né, ou dentro do processo, qual é o caminho que ele deve seguir. E você deve pegar ele pela mão e conduzir ele até o final. Caras, é isso. Acho que falar um pouco de tecnologia é contar um pouco de coisas muito abstratas, porque a tecnologia, até então, ela é abstrata. E a gente não pode ficar olhando só para as linhas de código. A gente tem que olhar para as linhas de código, trazer eles para dentro do nosso negócio, entender se uma plataforma vai me ajudar a fazer novos negócios, entender se uma imobiliária que eu tenho hoje no modelo tradicional, ela pode ter uma parte do processo digitalizado, mas não é simplesmente fazer por fazer. É entender o porquê você está fazendo. E entender o porquê você está fazendo faz parte da transformação digital, que é a mudança de mentalidade que a gente comentou agora, por longos e extensos 5 minutos aí. Acho que é isso, Marcos. Zanotto, você falou sobre essa questão abstrata da tecnologia, mas tudo que você colocou aí pode trazer para a gente, né, dentro da realidade do nosso mercado aqui, algumas coisas concretas. Primeiro, aqui a gente sempre pensa na tecnologia como uma forma de captar cliente. Então, todo construtor, todo corretor, toda imobiliária, como a gente vai captar clientes com a tecnologia.
E tudo que você bem falou aí mostra que a gente tem que ir além disso, não é só captar clientes, é gerenciar clientes, é utilizar a tecnologia para gerar inteligência de mercado, né? E com esses clientes bem geridos, você criar até oportunidades futuras, né, de novos produtos, de novas concepções e de novos negócios, certo? Isso foi muito interessante aí em tudo que você colocou. Eu acho que abre um pouco a nossa mentalidade aí em relação a isso. E eu acho que outra coisa interessante também, que eu queria que, se possível, você falasse até um pouco mais, é sobre a influência dos outros setores, as lições de tecnologia dos outros setores que você traz para o imobiliário. Você falou aí que nos seus bate-papos aí, né, com construtores, com imobiliários, você sempre utiliza lições do varejo. Eu trago também muitas lições do varejo para o mercado imobiliário, porque no caso da Chama, a nossa agência, ela também atende grandes clientes do varejo, e isso é uma escola diária para a gente, né, de ensinamentos que a gente pode levar para o mercado imobiliário também, e vice-versa. Então, essa interação de segmentos é muito importante. A pergunta é, que lições do mercado do varejo e até de outros mercados você traz para o mercado imobiliário, normalmente? Bom, uma das coisas que eu aprendi muito com o varejo, eu trabalho há 20 anos com imobiliário. Eu estou há 20 anos trabalhando com imobiliário, mas uma das grandes lições que eu trouxe do varejo é capilaridade. Então, o varejo me ensinou que é possível eu ter um espaço físico e encher uma rede de parceiros para que eu possa vender mais, para que eu possa viabilizar mais negócios. Então, capilaridade. E dentro do mercado imobiliário, a gente trata isso como parcerias imobiliárias. Então, o varejo ensina isso para a gente. Ainda existe no Brasil a cultura de que parceria não é importante. Não, muito pelo contrário. Quanto mais parceiros você tiver, e parceiros espalhados, mais você vai fazer negócio. Então, esse é um primeiro ponto, capilaridade. Eu posso ter um único ponto de acesso, mas se eu tenho várias pessoas junto comigo, vários outros profissionais e empresas junto comigo, me ajudando a rotacionar o meu negócio, a tracionar meu negócio, eu consigo, então, levar o meu produto para lugares mais distantes e encontrar novos clientes. Segunda dica que o varejo me deu foi, quando eu faço o processo de capilaridade, eu consigo alcançar mercados que eu nem imaginava fazer negócios. Então, quando a gente está olhando hoje para o que está acontecendo para o Brasil, a gente está muito preocupado com o seguinte, eu estou em Natal, eu não estou vendendo para o mercado local. Mas espera aí, será que não existe uma maneira de você levar o teu produto para alguém que está fora do país, o cara que está na Europa, o cara que está nos Estados Unidos, levar de uma maneira simples e através de alguém que esteja por lá, ofertando o produto da tua cidade aqui para o cara que está lá, esse cara pode comprar, e eu conheço muitas pessoas aí na tua cidade e em outras regiões do Nordeste que fazem muito isso. Então, esses caras ganharam capilaridade. Outro ensinamento que outros setores de atividade nos deram, que não é o varejo, mas é outro setor de atividade, é rapidez. É rapidez. Não adianta você esconder informação. A informação está disponível hoje. O produto não está mais na mão das imobiliárias e dos corretores, o produto está no Google. Então, se tudo isso que eu acabei de falar não ficou claro para você, que você tem que ser rápido e ofertar melhor os produtos que você trabalha, alguém vai fazer isso por você. Então, é o caso do Rappi, é o caso dos e-commerces. Então, o mercado imobiliário, ele tem que, ao invés de esconder informação, ele tem que ser um grande marketplace de produto e de informação. Tá? Então, cabe às imobiliárias entenderem como que elas vão trabalhar como marketplace, que eu acho importante, trabalhar como marketplace. E um quarto ponto que eu vejo muito interessante, para dentro desse mercado imobiliário, que eu vejo outras áreas de atividade, setores de atividade fazendo, será que não existe nenhum outro setor de atividade que eu possa me aliar para trazer valor agregado para o meu negócio imobiliário? Quando você olha para essas plataformas que a gente está acostumado a usar neste aparelhinho aqui, a gente vai ver que um Rappi, a gente vai ver que uma Log, a gente vai ver que um Uber, que um Airbnb, qualquer outra dessas plataformas, elas não pensam mais no negócio delas como principal canal de contato com o cliente. Elas pensam em como projetar o negócio dela através de outros canais de outras empresas parceiras. De novo, vou voltar naquela coisa da parceria, né? Só que não é a parceria entre profissionais de um mesmo setor. É a parceria com empresas e profissionais de outros setores.
Um exemplo claro disso foi muito, muito interessante quando eu entrei uma vez num Uber, o ano passado ainda. Eu entrei no Uber, sentei no banco de trás, na minha frente tinha um prospecto ali de uma arquiteta de São Paulo vendendo seus serviços. Perguntei para o motorista do Uber, pô, essa arquiteta deixou aqui o folder dela. Ele falou, não, eu divulgo essa arquiteta porque ela fez o projeto da minha casa, eu gostei tanto que eu coloco aqui. Se alguém fecha um serviço com ela dizendo que veio do meu Uber, ela dá um rebate para mim. Então, ou seja, esse motorista de Uber, ele começou a achar outros meios para ganhar dinheiro também. Mas não é necessariamente isso que eu estou dizendo, mas é que parcerias com outros tipos de negócio você pode fazer. E aí você vem para essa empresa de São Paulo aqui, posso falar até o nome talvez, né? Você vem para a Vitacom aqui em São Paulo, você vai conversar lá com o pessoal da Vitacom, eles dizem assim, cara, eu parei de vender por conta, eu passo a fazer parceria com Rappi, Box Office, com outras empresas, outras plataformas, e quando o cliente usa o serviço dela, tem uma experiência positiva e vê a minha marca ali também, ele vai atrelar a minha marca a uma experiência positiva e vai vir até mim. E aí, para fechar tudo isso, acho que fica claro o seguinte, a gente tem que ter um outro olhar para o mercado imobiliário. Um olhar das parcerias, um olhar das experiências que a gente tem que promover para esse mercado, experiências positivas e experiências negativas. Se você causa uma experiência positiva, você vai ter mais resultado. Se você causa uma experiência negativa, entenda o porquê que você errou e corrija esse erro. E esse olhar para o novo mercado é olhar de momento. Então, vamos entender como é que eu vivo hoje, como é que eu vivia antes, e tentar achar um ajuste de como você vai viver daqui para frente, fazendo negócios dentro do mercado. Marcos? Tárcio? Opa, Marcos, sensacional aí, meu amigo Gustavo, né? Agora a gente vai ter até um painel com 3 construtoras incorporadoras aqui, até para a gente conversar um pouco sobre essa questão de mudança de produto, qual o papel das construtoras nesse momento, né? E eu acho que essa introdução do evento com você foi perfeita para a gente estar aí levando ao longo do evento todo esse conteúdo. Bacana, acho que esses 3 painéis que vêm aí pela frente, 2 ou 3, né, são muito importantes. Sim. Então, eu espero que dali saiam boas conversas, pelos profissionais que estão nesses painéis, eu tenho certeza que vão sair boas conversas, e cada um vai ter que expressar o seu sentimento em relação ao que está vivendo. E pode ter certeza o seguinte, para cada um deles eu desejo sucesso na retomada do mercado, se é que ela vai existir, e pensem o seguinte, não basta eu fazer o mais do mesmo, eu tenho que fazer menos para poder fazer mais. E o segredo de fazer menos está em entender todo esse advento das novas tecnologias, porque certamente são elas que vão trazer alguma diferença para dentro do mercado, e aí a gente vai ter que ver construtores mudando a gestão do seu negócio, mudando a gestão do seu negócio, e traduzindo linhas de código em algo humano. É isso aí. Vamos embora, pessoal. Valeu. Gustavo, agradecendo aí a sua participação, superando as minhas já altas expectativas em relação a tudo que você colocou aí, então você consegue ainda superar com muita informação bacana, com muito conteúdo relevante, e a gente espera ter você aqui em outros bate-papos, em outros setores imóveis que a gente vier realizar, né, Marcos? Agradecemos aí e vamos em frente. Obrigado, Tárcio, obrigado, Marcos, valeu pela participação, sucesso aí para todo mundo, vamos embora. Muito obrigado, e você está convidado para continuar aí, quiser estar aí online com a gente nesse bate-papo com as construtoras, está convidado também. Eu agradeço o convite, mas eu tenho que fazer uma mentoria de startup agora, então eu tenho que sair correndo dessa área aqui para ir para uma outra, porque eu estou fazendo uma mentoria de uma startup de mercado imobiliário, uma PropTech, então eu tenho que correr para lá, que eles já estão me esperando. Aí, você vai sair de Maceió para ir para onde agora? Cara, eu vou sair de Maceió e estou indo para Santa Catarina. Estou indo para Florianópolis agora. Sensacional. A tecnologia vem para isso, né? Para facilitar a nossa vida. Exatamente. E fica aqui o meu agradecimento para o pessoal da ADM, o pessoal do Cresce. Conheço o pessoal aí, gosto muito de todos vocês. Maceió, para mim, é uma cidade incrível. Assim como todas as outras cidades do Nordeste são incríveis, mas Maceió foi o mar azul mais azul que eu já vi na minha vida. Eu fico com vontade de voltar um dia, sendo que eu vou para o Nordeste e nunca entrei no mar do Nordeste. Olha aí que dicotomia.
em breve estará aqui conosco presencialmente. Obrigado, pessoal. Já que você nunca entrou, comece pelo mais bonito, pelo de Maceió, você vai ter uma boa estreia. Beleza? Exatamente. Grande abraço para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado.